Deus abençoe vocês. Muito bem, irmãos, nós estamos então naquela temporada conversando sobre o cristão. O cristão. E tem sido importante para mim, como eu disse a semana passada, a oportunidade de fazer essas reflexões, porque de fato nós que estudamos e nos aplicamos no ensino da palavra de Deus, somos os mais privilegiados e os primeiros a serem alcançados pela palavra, seja no preparo, na oração e também no momento em que nós estamos ministrando aqui a todos os irmãos. Hoje nós queremos falar sobre o cristão e a educação. O cristão e a educação. Pode parecer algo assim bem irrelevante, bem óbvio, e talvez assim nada a se pensar sobre o cristão e a educação. Mas ao olharmos para a nossa vida e olharmos para a Escritura, nós percebemos que é uma área importante do nosso ser, já que o cristão é uma pessoa integral. O cristão é uma pessoa integral. E o que eu quero dizer com isso é que na vida do cristão não existe partes, de modo que eu diga assim, eu tenho uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida financeira, uma vida espiritual, uma vida ministerial. Não, o cristão não tem esses compartimentos, a vida do cristão não é compartimentalizada. O cristão é um ser integral, é aquela pessoa cuja mente, coração, ser, o espírito, as ações, os propósitos, tudo que diz respeito à sua vida pessoal, à sua vida social, tudo que diz respeito à sua existência no mundo, tudo é santificado pelo Senhor. Então, tudo que há em mim, diz o salmista, bendiga o seu santo nome. Então, o cristão é esse indivíduo. E às vezes é bom a gente ressaltar, porque eu estou falando aqui para o cristão, não para o religioso, não para o crente denominacional, não para o crente institucional. Nós estamos falando para o cristão, aquele que conheceu a Jesus, aquele que é a habitação do Espírito Santo e que está nessa caminhada do discipulado. Esse que está caminhando em todo o tempo, aprendendo e aprendendo. Como disse Jesus, nós vimos bastante aqui, no início do Sermão do Monte, Jesus começa dizendo, bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos que a palavra humilde vem de humus, humilde vem também de humus, que quer dizer aquela terra que você planta e tudo que você planta naquela terra dá. Uma terra, um humus, aquela terra que está preparada para receber. Jesus diz que todos aqueles que têm um coração como uma boa terra, os humildes, deles é o reino dos céus. Todos aqueles que estão dispostos a aprender. Todos aqueles que estão dispostos a ser renovados na mente e no coração. Todos aqueles que sabem que por mais que já tenham caminhado, por mais que já tenham um percurso cristão longo, de décadas, sabe que há muito a aprender, e há muito a ser melhorado, e há muito de ser renovado na nossa mente. E essa é a nossa esperança, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que começou a boa obra, está pensando aí se vai dar certo, né? Não. O que começou a boa obra vai terminar. Amém? Essa é uma promessa maravilhosa. Aquele que começou a boa obra em mim e em você vai terminar. E é por isso que nós estamos assentados aqui. Vocês estão assentados aqui para me ouvir. Não estão assentados aqui simplesmente porque não tinha nada para fazer em casa ou outro lugar. Eu creio que vocês só vieram aqui porque sabem disso, que aquele que começou a boa obra, pode ser que hoje coloque mais um tijolinho, mais uma cal, mais um cimento, mais algo nessa construção espiritual, de modo que você cresça um pouquinho mais a cada dia, crescendo,
crescendo. Essa é a nossa caminhada, esse é o processo. Então, hoje, o cristão e a educação. E a pergunta necessária que se faz é a seguinte: o cristão deve estudar? O que vocês acham? Sim? Essa é uma pergunta que para hoje é muito óbvia. Aliás, tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade para respondê-la hoje. Mas há 40 anos atrás não era uma pergunta tão fácil de se responder. O cristão deve estudar ou não? O cristão deve se envolver com o mundo acadêmico ou não? O cristão deve investir horas estudando, deve ir aqui nós temos adolescentes aqui, né, estudando, fazer o ginásio, fazer o ensino fundamental, o ensino médio, deve fazer isso, deve fazer concurso, deve estudar, procurar uma carreira, investir na sua vida acadêmica. Ginásio, eu vou responder. Era da quinta a oitava, era, gente? Da quinta a oitava, viu, o Lucas? Em tempos passados, lá, o que hoje, hoje é o Fundamental 2, era chamado ginásio. Boa pergunta. Essa eu sabia responder. Mas eu estava pensando, irmãos, alguma coisa sobre o nosso tempo essa semana. Eu não sei se você vai concordar comigo e não precisa concordar. Mas eu estava pensando que o tempo em que nós estamos vivendo, pelo menos para mim, nós estamos correndo o risco de trocar, ou pelo menos investir muito tempo da nossa vida no entretenimento e abrir mão do conhecimento. Nós estamos com um aparelho na mão que pode nos levar ao conhecimento e entretenimento. E me parece que a gente utiliza mais para entretenimento do que para o conhecimento. E essa pode ser uma derrocada da nossa geração, das gerações futuras, se de fato, não que eu seja contra o entretenimento, eu gostaria que você entendesse isso. Aliás, se nós conseguirmos aliar entretenimento com conhecimento, é muito bom. Mas a minha experiência diz que quando eu fico muito tempo gasto, eu vou chamar esse tempo de gasto no entretenimento, que passa tão rápido. Quando você menos viu, já foi 30 minutos, já foi 1 hora, já foi 2 horas de entretenimento. E se você tivesse, talvez, observado isso aí, feito uma administração desse tempo, você poderia ter feito 30 minutos de entretenimento e 1 hora para conhecimento, para estudo, para leitura, para conhecer as coisas que a gente está vendo nesse mundo do entretenimento. Eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, porque a Bíblia diz em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é uma das características fundamentais do cristão, é alguém que não está conformado com o mundo. E vale a pena ressaltar uma coisa importante. Algumas pessoas defendem que o cristão deve se alienar do mundo, deve se afastar do mundo, deve se enclausurar e fugir do mundo. Porém, me parece que não é essa uma instrução da Escritura. A Escritura nos diz que nós devemos estar no mundo, viver no mundo. Inclusive, Jesus orou para nós, orou pelos discípulos e pela igreja, dizendo: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Provavelmente o apóstolo Paulo, interpretando isso, vai dizer: não vos conformeis com o mundo. Não é para sair, mas não vos conformeis com o mundo. E essa não conformação do mundo se faz através da renovação da mente. E essa renovação da mente não é um milagre, não é algo instantâneo, não é uma oração forte que vocês fazem em alguém e ele sai com a mente renovada. Isso é um exercício constante do estudo, seja da Escritura, seja de todas as coisas que permeiam a nossa vida em particular ou a nossa vida comunitária. Portanto, estudar
é muito importante para a vida dos seres humanos. Nós observamos que a falta de conhecimento, a falta do saber, numa certa medida, faz com que a gente fique condicionado a personalidades. Porque quando eu não me disponho a aprender, então eu fico à disposição de quem está me dizendo o que está dizendo. E aí eu me apego àquilo que mais se parece com o que eu imagino que seja. Porque eu não estou disposto a aprofundar, a buscar, a conhecer, a saber de fato se aquilo que está sendo dito é uma verdade ou não. E não estou falando aqui apenas de vida acadêmica, estou falando do estudo de um todo, como também não estou falando apenas da leitura da Bíblia, mas de todas as leituras, de todos os estudos, de tudo aquilo que a gente pode fazer. É bem verdade que há cuidados a serem tomados, bastante cuidados a serem tomados na vida, mas a gente se lembra também que muitos momentos da história nos proibiram de ler muitas coisas, nos falando da incapacidade da gente de ler, de absorver, que a gente não deveria ler isso, não deveria ler aquilo e tal. E, de fato, às vezes, isso não é muito bom. É claro que precisa ser observado alguns fatores, mas do ponto de vista geral, nem sempre é muito bom, porque nós vamos o quê? Limitando o conhecimento. Limitando o conhecimento, limitando a abertura da mente, a abertura do pensamento, a abertura do senso crítico, para a gente crescer e não sermos apenas manipulados, como a massa que não conhece nada e é orientada por aqueles que fazem com o saber ou com essa massa o que eles querem fazer. E aí isso pode ser no campo religioso, pode ser no campo político, no campo social, no campo educacional, em qualquer ambiente ideológico, familiar, enfim. Então eu e você, precisamos investir no conhecimento, na educação, na busca, né, da sabedoria que vem por meio do conhecimento. A Bíblia nos instrui e nos ensina a buscar o conhecimento. E aqui em Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha só que instrução que a Bíblia nos dá, né? Então, com tudo que você tem, com todos os seus recursos, procure a sabedoria e procure o conhecimento. Isso vai ser importante para você, isso vai fazer muito bem à sua vida. Tem um outro texto que eu amo esse texto, acho ele maravilhoso, assim, a forma como o apóstolo Paulo colocou essa fala. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a graça nos educa, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, pastor Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Então a graça nos salva e a graça nos educa. A graça nos salva dos nossos pecados, da nossa corrupção, e a graça nos coloca no caminho da educação, para nos transformarmos em pessoas sensatas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que abandonaram as paixões mundanas e agora se entregaram a uma vida equilibrada. Me parece, irmãos, que uma das características principais do cristão é o equilíbrio, sensatez, capacidade de conversação, capacidade de lidar com momentos difíceis, com o desconhecido, com o misterioso, a capacidade de lidar com aquilo que você não sabe, ou com aquilo que você sabe e que o outro não sabe. E isso só é capaz de ser alcançado a partir do conhecimento, a partir da entrega
a sabedoria, porque a sabedoria é o resultado do conhecimento, é o conhecimento colocado em prática. Então a educação é muito importante para o povo de Deus, e eu acredito que o cristão deveria ser ou deve ser o cidadão mais educado, tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista de conhecimento, na medida de cada um. Então, por muito tempo, essa questão da educação sempre brigou muito conflito com a questão religiosa. Inclusive, na história da igreja, e a igreja desde os seus primórdios, muitas pessoas foram mortas por causa do conhecimento, porque era um conhecimento que discutia com a religião, de certo modo, dessas pessoas. Muitas delas foram enforcadas, queimadas ao fogo. Muitos homens importantes da história vocês conhecem muito bem, eu não vou falar aqui, não vou repetir. Então, mas a Bíblia nos diz que a educação, a libertação, Jesus diz que a libertação do medo surge quando somos educados na verdade. A libertação do medo, o que é o medo? O medo é a falta de amor, diz a Bíblia. O medo é falta do amor. E o amor se revela quando nós somos educados na verdade. Quem sabendo a verdade, eu vou viver em amor. Foi isso que Jesus disse em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Nós já bem sabemos, a verdade não é um conceito, amém? A verdade não é um conceito, a verdade não é uma definição filosófica, não é uma definição social, empírica. A verdade é uma pessoa. Então, se fôssemos traduzir, era assim: e conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Ele é a verdade absoluta. É sobre isso que ele está falando. Se, pois, o verso 36, ele vai completar e dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é todo um processo que acontece educacionalmente. Ao longo da história, como dizemos, a igreja promoveu a educação e o desenvolvimento intelectual no mundo, né? João Calvino era um forte, todos conhecem, defensor da educação universal, e acreditava que todas as crianças deveriam receber treinamento em leitura escrita, matemática e gramática, bem como religião. Martinho Lutero disse que para entender a palavra das Escrituras, quanto para a natureza do mundo no qual a palavra criaria raízes, ou seja, a importância da educação como elemento essencial para o crescimento do ser humano, para o crescimento da sociedade. Claro que o que nós estamos dizendo aqui não é a educação como um remédio, ou diríamos como uma panaceia, que é o nome mais apropriado, a educação como uma panaceia, ou seja, um remédio que vai resolver todas as coisas, que isso já foi posto também na história. Não é sobre isso que nós estamos falando. A educação, de fato, não é o remédio para todas as coisas. Há profundidades da alma humana, do coração humano, que a educação é incapaz de chegar, onde só a palavra da graça de Deus pode chegar. Mas a educação é um meio pelo qual o indivíduo que foi salvo por essa graça, que foi salvo por essa misericórdia, vai viver. Porque aquele que foi salvo, agora pela graça, vai ser educado. Pela graça, ele vai ser educado. Essa ideia, nessa noção de que o cristão deve se privar do conhecimento, não encontra fundamento na Escritura. Então, nós precisamos estudar. E nós temos pessoas aqui de várias idades. Temos o Lucas. Você está na que série? 6ª série. A Tabata, você está em que série, Tabata? Que série você está?
Quinto ano. E já tem o pessoal da meia idade. Em qualquer tempo, é tempo para o conhecimento, para a educação. Em qualquer tempo. Dependendo da profissão, da carreira que você pretende seguir, sua carreira acadêmica, você vai estudar para o resto da vida. A gente tem aqui a filha da Rita, passou para medicina, né, essa semana, nós ficamos muito felizes, agradecidos a Deus, ela vai iniciar a medicina. Quem entra na área da medicina sabe que vai estudar para o resto da vida. Para o resto da vida. São 6 anos de curso, se não me engano, depois N residências, e depois você não para de estudar, jamais. Mas não só medicina. O pastor Herbert fez teologia, não para de estudar, não tem como parar de estudar. E tantas outras áreas, mesmo nas áreas profissionais que a gente desenvolve, tudo na vida, é necessário que a gente cresça, não é? E que a gente se esforce para obter conhecimento. A Escritura mostra exemplo de grandes homens da Bíblia, que estão ali na Escritura, que foram verdadeiros mestres, estudiosos, pessoas acadêmicas. Moisés, por exemplo, diz a Escritura que Moisés foi criado na casa de Faraó, no palácio, e conhecia, foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Em toda a ciência dos egípcios. Moisés era instruído, era um homem poderoso em palavras e em obras. Ele tanto sabia quanto praticava. Conhecimento e sabedoria presentes na vida de Moisés. Está lá em Atos capítulo 7, verso 22. Era um homem extremamente entendido. E diz a Bíblia que ele não, lá em Hebreus capítulo 11, diz que Moisés não quis continuar sendo chamado de filho da filha de Faraó, conquanto já fosse um homem formado. Eu gosto disso. Conquanto fosse um homem formado, intelectualmente, no conhecimento, maduro, não quis continuar no palácio. Então, por exemplo, quando Moisés se propõe a servir a Deus, libertando o seu povo, não era por falta de oportunidade, era simplesmente por uma questão de vocação. Era vocação. Por que ele deixou o palácio? Sabe que não tinha o que fazer lá? Não. É porque ele sentiu o chamado de Deus e falou, é muito mais importante do que isso que está acontecendo aqui. Mas isso não fez com que ele abandonasse o conhecimento e os estudos. Nós conhecemos a história também de Daniel e os seus amigos, que passaram por um vestibular tremendo lá na Babilônia, até que fossem aprovados, e depois que foram aprovados, eles foram achados com sabedoria acima de todos os sábios da Babilônia. E eram 3 jovens rapazes novos, aplicados, e Daniel, principalmente, serviu no palácio da Babilônia, quase 80 anos da sua vida foram vividas dentro do palácio de Nabucodonosor, e servindo ao rei, e servindo ao Senhor, e colocando à disposição todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios da história, o homem versado nas línguas, um poliglota, conhecedor das línguas do seu tempo, do aramaico, do hebraico, do latim, do grego, um homem extremamente conhecedor de toda a lei, estudou com os professores e mestres mais importantes do seu tempo. Um homem extremamente conhecedor de todas as coisas. Aliás, só um homem com tanto conhecimento poderia escrever as cartas, colocar as coisas como colocou, como o apóstolo Paulo colocou. Então, irmãos, nós temos vários exemplos na Escritura, sem falar de Jesus, que já novinho, né, aos 12 anos, está no templo discutindo com os mestres da lei, discutindo com os fariseus, e tendo uma consideração muito grande, porque todos estão dizendo, ele é espetacular esse menino, consegue discutir com gente adulta. Então Jesus estava ali crescendo em graça e em sabedoria, né, diante de Deus e dos homens. Então, é extremamente importante que a gente se dedique
aos estudos, se dedique a aprender, ao desenvolvimento, à leitura. Eu não quero nem falar sobre a leitura da Bíblia, porque para o cristão, isso é básico. Nós falamos aqui uma certa vez que não tem nem como alguém ser chamado de cristão se não ler a Bíblia. Não tem nem como. Primeiro fato, a Bíblia, o livro, o fundamento, a palavra, porque a partir dela, todos os outros conhecimentos serão relativizados. Todos os outros conhecimentos serão colocados à experiência. Todos os outros conhecimentos em relação à palavra passarão pelo crivo. E aí vai se estabelecer se aquele conhecimento de fato é um conhecimento verdadeiro que vai ser útil para a vida ou se ele deve ser descartado. Mas eu anotei pelo menos algumas pequenas razões pelas quais a importância do cristão estudar, ler bons livros, se aplicar à literatura. Se você gosta de filosofia, poxa, vai ler livros sobre filosofia. Se você gosta de sociologia, vai ler sobre sociologia. Se você gosta de teologia, vai ler sobre teologia. Se você gosta de medicina, vai ler sobre medicina. Se você gosta de tantas coisas aí na vida, né, de pintura, de arte, vai ler sobre esse assunto. Gosta de história, vai ler sobre história. Que alguém vai dizer, você tem que ler só a Bíblia? Não. Leia tudo que você puder ler. E analise na Escritura. Analise na Escritura. Exercite a tua mente na leitura. Há um campo, né, um campo da literatura que é muito, muito importante, o campo da ficção, para quem gosta. É muito importante para a mente trabalhar. Quem gosta da área dos romances, da poesia, há muita coisa boa para ser lido. Quem gosta da parte das fábulas, há muita coisa a ser lida, muita coisa importante que ajuda a gente. Eu falei recentemente, volto a repetir, até disse o nome do livro errado. É uma fábula que eu li, Notas de uma Xícara. Notas de uma Xícara. É uma interpretação da Bíblia de modo maravilhoso, maravilhoso. Você lê, você fica encantado como o autor conseguiu compor o negócio daquele. Né? Tem um autor que eu admiro e gosto muito de ouvi-lo pela forma como ele escreve, que é conhecido pertinho da gente aqui, que é o pastor Garófalo, esqueci o primeiro nome dele agora, Emílio Garófalo, escreve de um modo muito gostoso de você entender, de você compreender, não é? E coloca vários eventos da vida, coisas importantes. Ele escreveu um livro agora sobre futebol, o cristão e o futebol. Né? Então, muito legal, muito interessante de se ler. Um outro livro que ele escreveu, alguém até me falou aqui sobre Eclesiastes, que Eclesiastes é muito ruim, muito azedo. Eu falei, realmente é. E ele escreveu um livro, acho que é sobre Eclesiastes, o Filtro Solar. O Filtro Solar, muito bom, muito legal. Enfim, há muitas coisas para a gente ler que vai nos trazer conhecimento, muitos autores. Tem outros mais difíceis, né? Eu gosto de ler o C.S. Lewis, e eu amo o C.S. Lewis, mas eu indiquei para uma moça, certa da época da pandemia, pastor, você pode me indicar um livro bom para eu ler na pandemia? Eu, sim. Aí indiquei Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é maravilhoso. Só que você precisa ler o livro 10 vezes. Eu acho que ela começou a ler e abandonou, nem me deu resposta, nem disse nada. Falei, como é que o senhor me manda uma coisa dessa para eu ler? Porque é um livro maravilhoso, depois que você lê 5, 6, que a linguagem dele é um pouco diferenciada, né? Mas é importante. Então, vamos lá. Por que é importante ler, se educar, buscar o conhecimento? Eu coloquei 6 razões aí. Ó. Primeiro, para você desenvolver pensamento crítico. Desenvolver pensamento crítico não é criticar, do sentido negativo da palavra, tá bom? É saber olhar para as coisas e saber, será que é isso mesmo?
é criticar, ter argumentos, desenvolver a sua capacidade de argumentar aquilo que você está lendo, aquilo que você está recebendo. Essa semana vocês ouviram, devem ter ouvido essa notícia, estava comentando com o Carlos aqui, na segunda-feira, mais de 4.500 posts feitos nas redes sociais foram eliminados porque não condiziam com as pessoas. Então, por exemplo, o que eles citaram, vários vídeos do deputado Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira, que não foi ele que falou nada disso nem disso, mas aparece ele com a cara dele, com a voz dele, falando tudo. Vários do Lula que apareceram com ele, que não era ele, não era a cara dele, não era nada sobre ele. Eu estava até conversando com os meninos, olha, está difícil da gente fazer isso, né, olhar, criticar a partir disso. Então, às vezes a gente tem que ir para outros ambientes, para outros lugares, onde a gente pode exercitar o nosso pensamento crítico, sobre tudo na vida, sobre tudo. É muito importante você fazer isso. E a leitura vai desenvolver essas habilidades, a análise, discernimento, tanto para a leitura da Escritura. Vocês sabem que toda heresia é fundamentada na Escritura, toda religião é fundamentada na Escritura, todo pensamento religioso tem um versículo bíblico por trás, toda análise espiritual feita sobre alguém, sobre algum indivíduo, tem uma base bíblica, tudo tem uma base bíblica. Só não tem, na maioria das vezes, uma interpretação correta da Escritura. Mas quase tudo tem base bíblica. Então, desenvolver isso é muito importante. Você está me ouvindo, por exemplo. E você precisa ter um pensamento crítico para me ouvir, para ouvir os demais pastores, os demais irmãos que estão na igreja. E saber analisar, e saber pontuar. Isso é muito importante. Segundo, estudar promove o autoconhecimento e autorreflexão. Irmãos, isso aqui é muito importante, muito importante. Se você não se conhece, fica difícil. Para você mesmo. Aí você pensa que o maior problema são as pessoas e o maior problema é você mesmo. O seu maior problema é que você não se conhece. E coisas básicas. Por exemplo, vou citar um exemplo meu particular. Eu sou um cara da noite. E quando eu digo isso, sou um cara da noite, para que ninguém me interprete mal, é que eu fico acordadão à noite. É nesse sentido. A minha mente elabora muito mais à noite. E eu passei muito tempo da minha vida com sérios problemas, principalmente quando fui militar, que eu tinha que acordar às 4 horas da manhã. Então pensa, você vai deitar 2 para acordar 4 todo dia, deitar 1 para acordar 4. E eu passei muito tempo lidando com isso, não sabia entender isso me trouxe muitos problemas. E já agora, depois de velho, que eu vim entender algo sobre mim. Então, por exemplo, se eu pudesse dormir como eu gostaria de dormir, no horário em que meu sono é ideal, então eu deitaria 3, 4 horas da manhã e acordaria 10, 11. Esse é o meu horário de dormir e descansar. Na hora que o pastor Edilson está acordando. Aliás, eu fico com dó aqui de uns irmãos que dormem no culto, né? Não é porque dorme por negligência, é por causa do horário biológico. É o horário biológico. Por isso que a gente está querendo o culto pela manhã, que aí eu quero ver eles dormirem. Então, autoconhecimento, irmãos, é muito importante você se conhecer. Você saber quem é você, quais são as suas reações. Já viram aquela coisa importante? Você fica com raiva e você está odiando tudo. Chutando tudo, chuta o marido, chuta a panela, o gato, quebra tudo. Enfurecido. Aí você para um pouquinho e pergunta, por que eu estou assim? E às vezes você vai procurar as razões, às vezes não tem razão, e às vezes a razão é uma coisa banal,
mas banal, assim, não tem o mínimo sentido. Mas o seu pico de emoção foi lá em cima e você ficou cego, surdo, só não ficou mudo. Cego, surdo e pronto para dar pauleira. Quando você se conhece, você começa a lidar com isso. Opa, quando aquela coisa começa a crescer, você já... Não, isso aqui não tem razão de estar acontecendo. O autoconhecimento vem a partir do quê? Do estudo. De você conhecer a você mesmo, você parar, de você refletir, você parar e meditar. Mas a coisa mais difícil e mais importante da vida, uma das coisas mais difíceis e mais importantes é a solitude. O pastor Herbert pregou sobre isso aqui recentemente. Solitude é uma das coisas mais importantes para a vida. É você parar sozinho, sem ninguém, sem celular, sem nada, só você e ficar ali, vocês dois. Um tempo, pensando, deixando a mente fluir, o imaginário, e você ficar ali com você. Aí você vai perceber se você é uma pessoa legal ou não. Se você não suportar ficar com você mesmo, você já vai descobrir que você não está muito bem. Se você não conseguir ficar com você mesmo, se você se sentir insuportável, então, compreender melhor a si mesmo, diz a palavra, é na sua relação com Deus. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo ou para Tito? Me ajuda, irmãos. Ele diz, conhece-te a ti mesmo. Para Tito, conhece-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, porque isso é fundamental. Uma outra coisa importante, aí... Hã? Ah, é verdade. Um outro ponto importante, a educação nos ajuda nas competências profissionais. Olha, aqui uma coisa que o cristão deveria ser o melhor na sociedade, um testemunho, é ser o melhor profissional da sua área. E como a gente tem dificuldade com isso? Eu estou falando do cristão, porque tem muita pessoa que se diz crente, você fala, não, eu não quero lá em casa fazendo nenhum serviço, não vou fazer serviço com essa pessoa. E desculpe, irmãos, assim, já aconteceu com você também, não é só comigo. Às vezes, me dá uma dica aí de alguém que eu preciso e tal, oficina. Eu conheço um cara ali, ele é crente, é legal. Normalmente a gente tem isso, por quê? Porque a gente não é educado no aprendizado para desenvolver as habilidades, as competências, para sermos os melhores funcionários. E a Bíblia diz isso, trabalhe para o seu Senhor como se fosse a Cristo, né, ao Pai das luzes. Então, exerça conhecimento na área que você trabalha, busque, se aprimore, faça cursos, pós-graduação, faça o que for necessário, estude, às vezes não academicamente, mas aí tanta coisa boa que nós temos nas redes sociais, aí o YouTube ensina você a fazer tudo, né? Aprimore-se, para que você seja um bom profissional. O quarto ponto, esse é importante, porque o conhecimento nos ajuda a harmonizar fé e razão, fé e ciência. E esse tema já gerou morte na história da humanidade em vários dos seus tempos, em vários momentos da história. E não existe, irmãos, conflito entre fé e ciência. Não tem conflito. A ciência vai até um ponto e a fé ultrapassa o ponto que a ciência prova. A ciência prova coisas naturais. Por exemplo, se você colocar uma água no fogo e deixar lá, coloca uma vasilha com água no fogão, deixa lá, o que vai acontecer? Quando a água alcançar 100 graus centígrados, ela vai começar a evaporar. Isso é ciência. Você pode fazer isso 300 vezes na vida que vai dar a mesma resposta. Isso é ciência, isso está comprovado. Então a ciência é aquilo que se comprova
pelo estudo empírico, que foi provado de várias as formas, e nós conhecemos que elas funcionam assim. E a fé ultrapassa os limites da razão ou da ciência. Mas não há conflito nisso. Não há conflito nenhum. Aliás, quem deu a inteligência para o cientista, né? Quem é que dá? Então, isso é muito importante. Nós conhecermos, né, abrirmos a mente para saber, para pesquisar, para entender, para se aprofundar. E não apenas sermos levados. Não sermos levados, a gente precisa parar e estudar. Essa semana, 2 semanas que eu estou em um tema. Está muito presente nos nossos dias, muito presente, muito discutido. Eu falei, eu preciso estudar sobre isso. Estou lendo as correntes versas, adversas, as que eu concordo, as que eu não concordo, o que eu acho que é, o que eu não acho que é, porque eu preciso de ler para ter o meu senso crítico sobre esse assunto e lendo a Escritura. Não quero andar pela cabeça de ninguém. Não tenho todo o conhecimento, mas aquilo que eu puder, eu quero saber profundamente, para que se eu precisar falar sobre isso, eu tenha o mínimo de conhecimento possível. E não venha falar do que alguém disse ou alguém falou, apenas ser um papagaio. Apenas ser um papagaio. Então, isso é muito importante. Aqui, um outro ponto importante é o impacto na sociedade. Obviamente que cristãos bem educados vão contribuir para termos uma sociedade mais eficaz. Isso é verdade absoluta, né? Então, é importante nós nos educarmos e buscarmos crescer para exercer serviços comunitários, justiça social, servirmos na área em que Deus nos chamar para o bem da nossa geração, do nosso povo. E não entrou um último ali, mas tem um último que quem estuda e quem conhece está capacitado para ensinar. Então, você pode ensinar. Você pode instruir outras pessoas. Não é? Em resumo, essas são algumas ferramentas essenciais para o cristão, para promover o nosso crescimento espiritual. E volto a repetir o que disse no início. Quando eu falo crescimento espiritual, não estou falando do crescimento da sua fé e as outras áreas raquíticas. Não. Crescimento espiritual, estou falando sobre o seu crescimento como ser humano. A sua pessoa crescendo. O seu ser ganhando novos raciocínios, novos pensamentos, lendo a Escritura e se abrindo para a realidade do Evangelho de Deus, para a nossa geração, para o nosso tempo e para as nossas realidades. Eu termino, sim? Você vê, né, pastor? Isso é muito importante. Você citou aí no tema, né? Tema aí, aborto. Eu desconheço, ou se tem, eu desconheço, né? Desconheço mesmo. Alguém que seja a favor do aborto. Todo mundo é contra o aborto. Se você perguntar, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Nós somos contra o aborto. A questão é, tem alguém capacitado para discutir sobre esse assunto? A inteligência, né? A capacidade de chegar e dizer de fato por que isso é assim, e por que deve ser assim, e como isso é assim. E não simplesmente dizer, não, a gente precisa, o ser humano precisa ser levado ao conhecimento. Essa é a mesma, nós estamos vivendo aquele mundo dúbio, do sim, do não. Né?
aquele momento chato histórico, do sim, do não, do preto, do branco, desse. Dois lados só, dois lados na história. A história não tem dois lados, irmãos. Sim. É. Eu penso, irmãos, tá? Eu penso sobre isso o seguinte: a gente precisa estar aberto para responder, que é até um próximo versículo que tem aqui, que o Pedro vai dizer, né? Santifique-se a Cristo e estejam prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa fé. Responder. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, mas façam isso com mansidão, temor, boa consciência, com tranquilidade, explique, mostre. Por exemplo, estamos falando sobre aborto. Ok, somos contra. Só que não é só isso. Isso tem uma série de implicações. Porque aborto não é causa, aborto é consequência. Aborto não é causa, aborto é consequência. E a causa que leva a isso? Não todos, mas boa parte. Precisa conversar sobre o assunto. Precisamos de ter a mente aberta, porque senão às vezes você tampa um buraco e abre uma vala. Coa um mosquito e engole um camelo. Essa capacidade de conversar é própria do cristão. Ou deve ser própria do cristão. Essa capacidade, a sabedoria, o entendimento e o conhecimento para sentar, ler, pegar a escritura, fazer, compor o que você acabou de falar, pastor Nedilson, ali um pensamento, e levar aquele pensamento, e discutir aquele pensamento. É isso que vai trazendo renovação da mente. E não nós que viemos daquele ambiente, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, e você tem que fazer isso e aquilo, que não gerou em nós uma vida diferente. Gerou um medo, gerou uma angústia, gerou uma relação com Deus, uma relação de um devoto com a divindade, e não uma relação de um filho com um pai. Então é isso que a Bíblia chama o cristão, para ele estudar, para ele conhecer, para ele se aprofundar. Antes de dar respostas apressadas, pare um pouquinho. Leia de novo, pesquise, dê uma olhada. A gente não precisa ter resposta para tudo.
Não precisamos responder todas as coisas. Não precisamos estar prontos toda hora para responder sobre tudo. Mas é importante que a gente busque. Eu gosto muito da experiência da igreja, né, a igreja lá de Bereia, que ia verificar tudo que o apóstolo Paulo está dizendo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo não é só sobre Bíblia, sobre igreja, ele está falando sobre comportamentos da vida. Está falando sobre incesto, está falando sobre prostituição, está falando sobre coisas sacrificadas a ídolos, está falando sobre trabalho, está falando sobre escravicismo, está falando sobre um monte de assunto. Os irmãos estão ouvindo o apóstolo Paulo e estão dizendo, vamos conferir, vamos conferir, vamos conferir. Então, essa capacidade, o Espírito Santo deu a nós. Ele nos deu, o Espírito Santo está em mim, está em você. Se a gente se aplicar, os meninos que estão começando agora, os mais velhos, nós podemos, eu, o pastor Edilson, acho que somos mais velhos aqui, podemos nos aplicar no estudo, no ensino, investir nosso tempo, para que a gente possa ser um cristão minimamente capaz de responder com mansidão, com essa boa consciência diante de Deus. De modo que, aí né, ele vai dizer, aqueles que difamam da conduta de vocês, que vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados. Então, irmãos, eu quero incentivá-los a estudar. Estude, invista o seu tempo, procure, se aperfeiçoe na área do conhecimento, naquilo que você gosta de fazer. Vai ser muito bom para você, vai ser importante, faz parte da nossa vida cristã, faz parte desse discipulado. Jesus tinha os seus discípulos, era mestre, ensinava seus discípulos, estava com eles, orava com eles, deixou a palavra para eles lerem, a dita, depois eles escreveram, ficou tão gravado no coração deles que eles puderam escrever posteriormente, e hoje é a palavra de Deus para a gente aprender também, aprender. Então, o que não pode ser gerado no nosso coração é essa ignorância, né? Não, eu não preciso, eu já sei tudo, eu já conheço sobre tudo. Eu acho que isso não é importante para mim, nem para você. Devemos ser capazes de sentar, parar, aprender e refletir. E que a graça do Senhor nos ajude, que o Espírito Santo conduza cada um na sua vida pessoal, na sua vida educacional, na sua vida intelectual, que você faça esses exercícios constantes para que você não seja levado por qualquer vento de doutrinação. E doutrina aqui não é só doutrina religiosa, não. Qualquer vento de doutrina que aparece pelo mundo, doutrinação. O que o mundo mais faz é doutrinação, na escola e lugares religiosos, e não renovação de mente. São coisas totalmente diferentes. Amém? Deus nos abençoe e nos dê a sua graça.